João capítulo 13, a partir do versículo 21. Jesus prediz que será traído. No versículo 20 ele diz assim: na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em seu espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Depois aqui no versículo 31, tendo Judas saído do local, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis ir, eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por que eu abri aqui? Porque Jesus, no momento que ele teve, depois de falar com o pessoal, que eles iam ser enviados, e que quem os recebesse estava recebendo a ele próprio, que quem os recusasse estava recusando a ele próprio, sobre a necessidade da gente pregar o Evangelho, sem nos importar com a aceitação ou recusa das pessoas. E aí ele teve um momento de turbulência no coração dele. Foi tocado na questão de que ele seria traído. Ele já sabia daquilo, mas naquele momento ele se lembrou daquilo. Aí ele se turbou no coração e abriu o coração com os discípulos e estava falando algumas coisas enquanto estavam todos lá. E de repente o Judas saiu da sala e foi para outro lugar, e ele falou com os que continuaram lá com ele: ainda por mais um tempo estarei com vocês, mas eu vou embora. E como tenho dito aos judeus, no lugar que eu vou vocês não poderão ir. Eu já vi gente falar que quando Jesus falou isso, ele estava se referindo a que ele ia morrer e ir para o céu, e naquela hora ninguém podia ir com ele. Mas eu creio que a interpretação correta aqui seria de que ele estava se referindo a ir para a cruz, e que para a cruz ninguém podia ir com ele, que era dele, que o destino era dele, apesar da cruz ser nossa, ele a enfrentaria por nós. E aí ele encerra essa fala falando de amor. No momento que ele estava angustiado, triste, sofrendo com a perspectiva do momento que se aproximava, da grande dor que ia enfrentar, pouco antes de ir para o Getsemane, onde suou sangue, aí ele declarou: nisto conhecereis que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros assim como eu amei vocês. O que ele estava falando? Que a expressão do amor dele pela humanidade, que seria explicitada na cruz, ela precisava de continuar sendo exposta, sendo refletida através de nós. O que isso quer dizer para os dias de hoje? Quer dizer que a gente precisa ser amoroso, ser misericordioso, ser hospitaleiro, ser amigo, ser irmão, porque isso é a expressão do amor de Deus. Então, às vezes, num momento difícil como esse que o mundo está passando, a gente vê muito mais julgamento do que solidariedade. A gente vê muito mais condenação do que acolhimento. A gente é eu mesmo. Às vezes a gente condena o fulano de tal porque tomou aquela decisão tal, acusa o fulano de tal de estar sendo déspota por fazer uma coisa. E a gente às vezes enxerga os erros de todo mundo. E às vezes a gente não presta muita atenção no que a gente poderia estar fazendo e não está. E o que eu quero concluir com essa pequena reflexão é que nós precisamos, de uma vez por todas, prestar mais atenção em quem está ao nosso lado, ser mais amigo de quem está ao nosso lado, mas não esquecer daqueles que estão longe. Se você for ler mais para frente, você vai ver que ele declara que existem ovelhas que ainda não são do aprisco, mas que ele quer alcançá-las também. Então, a gente às vezes preso dentro de casa e às vezes sem muito o que fazer em relação a sair pelo mundo e pegar o evangelho a toda criatura, às vezes a gente peca por omissão, sabe? Às vezes a gente podia conversar com alguém no Facebook, conversar com alguém no WhatsApp, falando um pouco mais do amor de Deus, um pouco menos do que a gente está sentindo, um pouco menos do que a gente acha que é certo
ou do que a gente acha que é errado. O que a gente mais vê nas redes sociais são as pessoas querendo talvez expor uma verdade falsa, talvez expor um sentimento só pessoal, talvez expor só a necessidade de ser bem tratado, de ser cuidado. Não, Jesus quer que a gente se preocupe um pouco mais em cuidar, um pouco mais em amar, um pouco mais em refletir o amor dele na vida das pessoas. E tudo que se refere a amor, se refere a cuidado. E se Jesus nos ama, ele cuida de nós. E a gente precisa aprender, e eu repito sempre, a descansar no amor e no cuidado que Jesus tem pela vida de cada um de nós. Amém?